Ora viva, boa noite, já estamos no ar para mais uma edição do seu e nosso programa Ellen Podcast. E para a nossa edição de hoje temos o nosso querido Faustino Rabona, designer e social media. Boa noite, Faustino. Boa noite, Helena. Como estás? Estou bem, obrigada, e tu? Também estamos aqui bem, graças a Deus. Bem, Faustino, para que comecemos de primeiro pé, né? E de bom agrado, fala-nos um bocadinho sobre a sua empresa, assim os nossos telespectadores e ouvintes poderão ter informação do que será a noite de hoje. Boas. Primeiramente, falando da minha empresa é Blomark. É a empresa ainda digital, ou seja, nós trabalhamos em formato online, prestamos serviços de marketing e publicidade, incluindo serviços de gestão de redes sociais, gestão de tráfego pago, design gráfico e soluções informáticas que tem a ver com criação de websites, criação de aplicativos móveis, soluções de redes de computador, entre outros. Não sei se consegui perceber bem, mas acho que tu falaste Blomark. Blomark. Podes dizer o que significa? Blomark é a junção do nome dos meus avós. Blomark é a junção dos meus avós. Meu avô chamava-se Timonte Pena e a minha avó chamava-se Margarida. E então só apenas fiz a questão de juntar Blo e a Marg. Deu Blomark. Oh, então fizeste uma homenagem aos teus avós? Certo. São as pessoas que me inspiram. Isso é muito bom. Certo. Por que você decidiu ser um social media? Olha, basicamente porque que eu decidi foi numa época que eu ouvia tanto falar de marketing digital, ouvia tanto falar de empreendedorismo digital também, sim. Então eu fui fazer uma pesquisa para poder ver como é que funciona o empreendedorismo digital, ou como é que uma pessoa pode ser um empreendedor digital. E então ouvi falando de marketing digital, marketing de afiliado e tudo mais. E então dentro do marketing digital fui fazer o curso. E então neste caso eu me foquei mais em ser social media. Então por isso que eu decidi ser social media. E és feliz com o trabalho que tens feito? Bom, não posso negar. Então sou muito feliz. Bem, quais são os maiores obstáculos que tens enfrentado durante essa tua caminhada? Olha, basicamente dizendo os maiores obstáculos são diariamente, ou seja, dia após dia nos enfrentamos cada obstáculo. Nós vemos que nosso país em si, Angola, não facilita muito em muitas coisas. O país em si está cheio de burocracia. E mesmo nas redes sociais, ou seja, nós que trabalhamos com a internet, tu vês que, por exemplo, se eu posso dar um exemplo mais prático, as redes sociais de pessoas de fora, posso dizer Brasil, Portugal, por exemplo, a pessoa que usa Instagram, a pessoa que usa Facebook, tem uma página no Facebook, a página dele pode ser monetizada. Mas aqui em Angola isso aqui não é possível. Isso é uma desvantagem, uma das coisas que também chega a abalar a pessoa. E também falando, tipo, nas questões que tem a ver fazer anúncios. Tu vais para poder fazer anúncios aqui em Angola, os bancos não facilitam os processos. Por vezes falta de divisas e tudo mais. Então isso tudo chega a ser desafios, ou posso dizer, né, dificuldades que qualquer empreendedor digital, principalmente aqueles que trabalham com marketing digital como eu, automaticamente enfrentam dia após dia. Então dá para ver que tem sido frustrante e um bocadinho chato trabalhar nisso em Angola. Sim, eu por isso digo que ser empreendedor digital aqui em Angola não é fácil. Eu não sei fora do país como é que é a realidade lá, mas pelo menos nós aqui que estamos aqui em Angola, nós bem sabemos que posso afirmar que quase que nem todos os empreendedores digitais são completos. Ou seja, nós temos uma comunidade na internet, chama-se comunidade de networking, em que nós nos conectamos sempre com o intuito de ajudar a pessoa quando a pessoa está a enfrentar uma dificuldade. Tipo, por exemplo, nós vemos que antigamente aqui agora nós estamos a ter cartões Visa da Wise. E de um tempo para cá pararam de funcionar para nós. Então nós temos que ter mais outras alternativas para que pudéssemos ultrapassar esse mau bocado. E se não tivéssemos esse conhecimento, pessoas que pudéssemos nos conectar um ao outro, automaticamente nós talvez estaríamos parados ou estaríamos
não mais a prestar esse tipo de serviço. Mas então, é por esse sentido, né? Sempre estamos aí conectados com pessoas para que possamos, quando estamos a enfrentar uma dificuldade, o outro pode te ajudar nesta questão para poder ser superado. Bem, e nessa vamos quebrar o gelo, Faustino. Onde é que você cresceu? Olha, eu sou do bairro Popular. Bairro Popular. Acho que todo mundo aqui conhece os famosos, os tais cantores que cantaram Bela, os de Troia. Acho que quase toda Angola conhece esses cantores, ou pelo menos já ouvi falar dessa música, já ouvi essa música tocar. Nós éramos vizinhos aí no bairro Popular, eles vinham beber a nossa catina. Eles sempre me falavam, filho, até a Cristina. Bem, e Faustino, toda a tua infância foi no bairro Popular? Não, toda a infância não foi popular. Automaticamente, eu vivi com os meus avós, eu vivi com meus pais no bairro Popular. Depois saí de lá, tive que ir viver no Cacenda, né? Cacenda, sim. Tive que ir viver no Cacenda. Depois de sair da Cacenda, fui para o Palanca. Depois do Palanca, fomos ao Zango. E então, automaticamente, mas a maior parte do tempo eu passei no bairro Popular. Depois tive que sair. Andaste muito, hein, Faustino? E muito mesmo. Até agora eu continuo a andar. Como gostas de passar o seu tempo livre? Olha, essa pergunta aqui parece que é um mito ou uma mentira, mas dificilmente tenho tempo livre. Dificilmente bem posso dizer que eu tenho tempo livre, porque quase todo o tempo tem sempre alguma coisa para fazer. E se eu tiver tempo livre mesmo para dormir, ouvir música. Faustino, és tímido? Não me caracterizo como tímido, mas tipo, se é a primeira vez que nos conhecemos, automaticamente não vou ter aquela vontade de estar contigo. Mas se nós já temos assim uma proximidade, automaticamente eu vou ser muito frio contigo. Mas caso contrário ainda vou ter aquela timidez. Mas fora isso, és um cara de boa, uma interação amigável, disponível a novas amizades. Olha, eu sou cara fixe. Todos aqueles que convivem, ou já conviveram comigo, sabem quem eu sou. Sabem que não, essa pessoa eu fiz naquilo que ele faz, na sua pessoa em si. Mas agora, questão de fazer amizades, pode parecer mito, mas eu não gosto muito de fazer tantas amizades, porque amizades também traz tantos problemas. E então sou daquele que, não, nós podemos ter boa relação, mas não precisa de amizade. Yeah. Ah, ok. Cara de poucos amigos. Certo. De poucos mesmo. Bem, após algumas pesquisas, vimos que também és um influencer digital. Visto que no princípio até eu já disse que és influencer, mas isso foi por causa da pesquisa que a gente fez. Certo. Conta-nos um bocadinho como foi esse processo. A experiência em si foi boa, mas a princípio é algo que pegou como se fosse um balde de gelo, porque é uma coisa que eu não contava, uma coisa que eu não esperava que pudesse acontecer na minha vida. Foi uma oportunidade que eu tive através de um companheiro também que nos conheceu nas redes sociais. Ele me mostrou um projeto em que poderia, nesse caso, me destacar como influência digital. E então, na época, eu não tinha assim um nicho de mercado, porque nós bem sabemos que uma influência digital é uma pessoa que deve ter um nicho de mercado, ou um assunto que ele sempre deve falar, que possa lhe identificar perante o seu público. E eu na época ainda não tinha, mas ao longo do tempo, do projeto que foi apresentado, do pessoal também que eu fui conhecendo lá, e automaticamente eu consegui me identificar em um determinado nicho, e isso me tornou um influenciador digital. Mas essa palavra de ser influência digital não é uma coisa que eu levo tipo uma carreira profissional. Não é como se fosse eu me caracterizo ou digo que sou influência digital como tal, mas é uma questão de que sempre que ter trabalho ou alguém estiver a precisar de mim para que eu possa fazer o trabalho que tem a ver com influência digital, eu posso fazer, mas não é uma coisa que eu levo como se fosse carreira profissional. Então quer dizer que ser influência digital nunca foi tipo um sonho, foi simplesmente uma oportunidade que ocorreu em determinado momento e decidiste entrar? Certo, eu nunca sonhei, na verdade eu não sonho com a fama.
Eu não sou cafá, eu gosto muito de vida privada, eu gosto muito de estar longe de holofotes. Eu ainda gosto muito do século passado, no século dos nossos pais ou nossos avós, que eles viveram fora da internet, em que não precisavam tipo de provar nada para ninguém. Hoje em dia nós vemos que as pessoas vivem, ou seja, eles tentam viver uma vida que não lhes pertence. Então, automaticamente eles tipo, fazem coisas para virem posta para poderem tentar manter boa aparência. E eu nunca me caracterizei, eu nunca sou em si influência digital, uma pessoa de fama. Ser influência digital é uma oportunidade, como disseste a princípio, que surgiu em uma determinada época, em que eu apenas quis pegar a oportunidade, mas nem que algo que eu sonhei, ou que desejei de todo o coração, ou que levarei como uma carreira profissional. Bom, foi bom que você esclareceu, e assim todos aqueles que seguem o seu trabalho poderão ter noção que não é propriamente a influência digital que é a carreira que tu pretendes seguir, mas que estás aberto a trabalhos caso aparecer, certo? Certo. Caso sempre que aparecer trabalhos, automaticamente eu estou disponível para poder fazer o trabalho acontecer. Mas dizer que carreira profissional, levar isso aqui de forma tão profissional como hoje em dia nós temos visto pessoas como Arivaldo, Ednardo Soares, entre outros, não. Isso não me caracteriza. O que você queria ser quando criança e porquê? Olha, parece mito, mas eu sempre sonhei ser jornalista. Desde criança eu sempre sonhei ser jornalista, porque as pessoas me diziam que tu falas muito e falas bem. E tu falas muito, tu falas bem. Então ele falou, tu deves ser jornalista. E eu na época falava jornalista fala muito. Eu falo, não, tu falas muito então, e falas bem. Então tu tens aquela capacidade de dominar assim a pessoa, você não tem vergonha de falar assim perto das pessoas. Então tu vais se dar bem em jornalismo. Então, vamos lá fazer um teste. Pode fazer o teste, mas talvez vou errar. Não importa. Então, tu disseste que desde criança sempre quis ser um jornalista, tens aqui uma oportunidade, quero deixar passar. Certo. Vamos lá, eu estou no teu lugar. Apresenta o N Podcast por 5 minutos. Por 5 Faça minutos. alguma coisa que você quiser. Por 5 minutos. Sim. Será que estão preparados? Estás, você até é um jovem autêntico, inteligente, carismático. Pense em alguma coisa lá nos telespectadores da TV, simula uma abertura do programa, uma rubrica, um fecho, alguma coisa. Aproveita que as câmeras estão ligadas assim, mostra o seu talento. Boas, então como foi dito para poder mostrar o talento, boa noite a todos os telespectadores, aos ouvintes da AIAS TV Rádio, e mais uma vez nós estamos aqui para que possamos dar abertura ao nosso programa Ellen Podcast, e hoje nós vamos falar sobre o mundo das celebridades. Então para este tema não estou sozinho, eu tenho uma convidada aqui comigo que também vai falar a respeito deste tema que eu disse hoje, que fala sobre o mundo das celebridades. Porque tendo em conta que hoje em dia quase todo mundo quer saber o que um famoso está a fazer, o que uma pessoa como Cristiano Ronaldo, ou Lionel Messi, ou Júlio da Conceição está a fazer. Então nós trouxemos este programa aqui da primeira mão, em que temos uma convidada né, super competente na área, e então vai falar conosco. Então vamos dar as boas-vindas para a nossa colega aqui do estúdio, a Helena Barato. Boa noite. Boa noite a todos. Uau! Estás num bom caminho, vais a continuar, acho que merece uma salva de palmas. Opa, não sabia. Bem, quando a gente tem um sonho, se há a oportunidade da gente poder concretizar, eu aconselho a ir sempre em frente. Certo. A não deixar que nada nos prive de conseguir aquilo que queremos. Talvez
mais para frente a gente se encontra, né? Vai ser tu a me entrevistar em um programa. Nunca se sabe, né? O futuro só Deus pertence. Certo, certo. É isso aí. Qual é a sua maior paixão? Olha, a maior paixão posso dizer música. Música. Como cantor ou ouvinte? Ouvinte. Mas será, deixa lá puxar um bocadinho a tua caixinha, nunca cantaste, nunca escreveste? Vamos conversar acerca do assunto. Basicamente, eu quando era mais novo, eu fazia parte do coro, assim, coro da igreja, porque nós éramos mais religiosos na época. E eu fazia parte do coro, nós cantávamos e tudo mais, tínhamos uma líder que nos dirigia na igreja e nos ensinava a cantar. Eu nunca sonhei ser cantor, mas gosto muito de ouvir música e eu gosto de cantar, porém não sonhei ser cantor. Por isso eu tenho uma paixão por música. São coisas que é uma única coisa que quando estou mal ou quando tenho um tempo livre, como eu disse a princípio, se eu não estou a dormir, estou a ouvir música. É uma coisa que não sei, eu não sei explicar, mas é paixão que não se explica. Faz parte de si, está dentro. Certo, está dentro, como diz, é DNA. Ok. Quem é a pessoa mais influente na sua vida? Eu dizia aos meus avós. Eu tenho os meus avós como símbolo de vida, como referência. Muitos hoje em dia, cada um tem a sua opinião ou a sua perspectiva relativamente a certos assuntos. Outros podem dizer que a sua referência, ou seja, pode ser um famoso e tudo mais. Mas eu me espelho mais naquilo que foi a vida dos meus avós enquanto eles viveram. Eu tive muito tempo de viver com eles e para eles eu não era neto, eu era filho. E automaticamente tudo quanto eu vi os meus avós, a reciprocidade, a forma de se tratar, a forma de se respeitar, a forma de me tratar e tratar os seus filhos, automaticamente me torna, ou seja, faz com que eles possam se tornar a minha referência. É muito lindo. E vamos aproveitar e mandar um beijão a todos aqueles que ainda têm os seus avós vivos, a todos aqueles que valorizam, dão amor, atenção e carinho, porque os avós são muito importantes. E podemos também ver aqui com o nosso querido convidado Faustino, a forma que ele fala dos seus avós. Sinceramente estou emocionada. E vamos lá deixar o nosso beijo, Faustino. Certo. E merece uma salva de palmas para os teus avós. Certo. Quando é que você sentiu que tinha que entrar para a área de social media e design? Quando é que você sentiu, não, é isso que eu vou fazer? Bom, como eu disse a princípio, nós fazendo uma análise naquilo que é o mercado, angolano, de um tempo para cá, posso dar um ano específico, desde o começo da Covid-19 foi em 2020, e de um tempo para cá, 2020 para até agora, automaticamente nós podemos notar que o mercado angolano em si mudou. Foi numa época em que eu terminei o médio, em 2021, em que eu estava em casa, porque não tinha ainda como fazer faculdade. Em que eu estava em casa, então aquele que, como dizem, terminaste o médio, está a tentar achar o rumo da sua vida. Foi intermédio de um jovem, acho que o nome dele chama-se José. Eu ouvi falar sobre empreendedorismo digital, mas ele me falava sobre criptomoedas. E eu falei criptomoedas e automaticamente fui pesquisando sobre criptomoedas e tudo mais, então achei muita complicação na cabeça, então logo eu desisti. Mas de um tempo para cá eu sempre estava interessado em querer fazer alguma coisa da vida. Eu ouvi dizer do marketing digital, então eu falei não, vou andar tentar perceber o que é esse marketing digital, como dizem. Então fui fazendo pesquisas e tudo mais, depois falei não, devo me capacitar para poder exercer essa função como um marqueteiro digital, né? Depois fiz a formação e estou aqui como social media e estamos a avançar. Então tudo partiu de uma curiosidade. Uma curiosidade numa época em que eu procurava um rumo para a minha vida. Ok.
Então podemos dizer que o Martin dissolveu. Não entendi a pergunta. Podemos dizer que o Martin dissolveu, sendo que era uma fase que estavas à procura de algo que te direcionasse. Certo, o marketing me salvou. Por que eu digo que o marketing me salvou? Vou dar um exemplo muito mais prático. Hoje em dia, os licenciados ou pessoas que se formaram em comunicação social, por exemplo, tu não precisas de um emprego numa cadeia televisiva para poder exercer a tua função como jornalista e tudo mais. Então, automaticamente, se existe internet como YouTube, Facebook, Instagram, tu podes criar um podcast. Não precisa de ter todos materiais, não precisa de ter tudo que é necessário para poder começar. Mas aquilo que tu tens, tu podes usar a favor para poder conseguir essa coisa. E então, marketing digital, eu trabalhei, eu digo de trabalho até agora de forma online. Eu não preciso de um escritório, porque seria já um gasto, não preciso de tal. E estou aqui, trabalho no digital, mesmo fazendo 1 kwanza por dia, é coisa que eu sei que não está a gastar e tanto, então, salva a minha vida. Isso é bom. E qual é a parte mais difícil de ser um designer? Olha, uma das partes mais difíceis de ser designer, primeiro parte da criatividade do momento e também entender a necessidade real do cliente. Hoje em dia, vou tocar primeiramente no assunto que tem a ver com entender a realidade da necessidade, a real necessidade do cliente. Hoje em dia, desculpa pela expressão que vou usar, mas hoje em dia há clientes que posso dizer confusos, que ele mesmo não sabe o que quer. Ele está a passar tantas informações que até a pessoa fica baralhada. Eu, por exemplo, posso dizer que se tu seguir sempre, se o designer seguir sempre a ideia do cliente, és capaz de criar uma arte com volante fora e carro dentro. Ou seja, o carro em si está dentro e o volante está fora. Porque os clientes não passam a informação real da coisa. E chegam a pedir tantas alterações, chegam a falar, não, isso não está bom e tudo mais. Mas enquanto que tu, profissional da área, sabe que esta coisa está em boas condições, mas nem sempre percebe dessa coisa. Já tiveste problemas com algum cliente, tipo de trabalhos que para ti estava no perfeito estado, mas tiveram que fazer a devolução porque o cliente achava que não e também você acabou não sabendo como lidar com a situação e entrou em choque com o cliente? Já tive uma vez, mas não com serviços de design gráfico. Foi com serviço de gestão de tráfego pago. Acho que isso aqui foi há uns 3 meses. A cliente ela vende perucas e tudo mais. Peruca tem a ver com salão, coisas femininas. E então ela me contactou, não, Faustino, quero serviço de gestão de tráfego pago. Eu gosto de ser sincero com as pessoas. Eu digo que gestão de tráfego pago não faz magia no negócio. Ela apenas te traz potenciais clientes. A responsabilidade desses clientes fechar o negócio depende já da tua forma de se comunicar com eles e da forma que você vai entender a necessidade deles. Então nós fizemos a coisa e tivemos aí cerca de 100 e tal cliques, e, neste caso de mensagens, e ela só conseguiu vender lá 10 ou 15, prestar 15 serviços ou mais. E chegou a reclamar, não, porque eu não estou satisfeito com isso. Eu falei, não. Eu disse bem a princípio que gestão de tráfego pago não faz magia no negócio. Apenas traz para tu os potenciais clientes. Mas a responsabilidade de esses clientes comprarem o teu produto ou o teu serviço depende já de ti, da forma que tu vais se comunicar com eles. E então ela não compreendeu a situação, não, porque tu deve fazer a devolução. E eu compreendi e fiz a devolução. Certo. O que te dá motivação? De que tudo é possível. Só o fato de nós acreditarmos que é possível, então nós não podemos desistir. Olha, basicamente tudo faz parte de um processo. Eu sempre costumo dar o exemplo de um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido, quando ele nasce, ele não fala, não caminha, nem sequer tenta gaguejar, se posso dizer, ele não faz isso. Mas ao longo do tempo, quando completa talvez 1 ano ou 9 meses, automaticamente já tenta começar a gatinhar. E para poder até caminhar é um processo. Isso que quer dizer, se hoje tu estás assim no zero, mas queres fazer alguma coisa e tu acreditas que essa coisa pode ter êxito, faça.
Acredite naquilo que o teu coração leva-te a acreditar. Eu penso sempre nisso. Se ontem tu não tinhas nada, mas tu tinhas uma ideia, executa essa ideia. Tu podes chegar a um patamar que nunca esperaste. É bem verdade, é bem verdade. Certo. Atualmente estás a trabalhar em algum projeto? Olha, basicamente, social media está sempre envolvido em projetos. É uma das grandes vantagens de trabalhar com marketing digital, é que você tem a liberdade de trabalhar em quantos projetos quiseres, ou quantos projetos que te forem apresentados. Automaticamente, eu faço parte de um escritório onde estou inserido, mas fora disso aqui eu tenho vários projetos onde estou inserido também. Uma cor que te representa? Eu gosto de cinzenta. Cinzenta. Certo. Gostas de ler ou preferes ver televisão? Olha, não sou fã de leitura, também não sou tão assim fã de ver televisão, mas ler ou ver televisão, prefiro ver televisão. Mas não por muito tempo também. Ler me aborrece também. Eu prefiro, por exemplo, nesta questão posso explicar, no caso de... Tem uma frase que diz o seguinte, se estiver tudo escrito, quase ninguém vai ler. Mas se for assim audível ou visível, a tendência é sempre de prestar atenção nisso. Isso quer dizer, hoje em dia as pessoas talvez não chegam a ler porque o livro em si tem tantas páginas que chega só de aborrecer a pessoa logo na primeira folha. E então, se eu prefiro ver um curso do que ler um curso. Essa vertente. Prefiro ver um curso do que ler um curso. Então, eu prefiro ver a televisão, mas não por muito tempo também, porque também me aborrece. Vamos me mexer um bocadinho. Como você equilibra o seu trabalho e a vida privada? Olha, essa questão até muitas pessoas já têm reclamado de mim. Essa questão, muitas pessoas reclamam de mim porque eu não sei equilibrar o fator tempo mesmo. É uma das coisas que eu digo que o propósito que eu criei para mim chegou a abalar muita coisa para mim, para a minha vida, no seu todo. Automaticamente, eu quase que não tenho tempo mesmo, assim posso dizer, tempo para mim, tempo para fazer coisas assim que tem a ver com vida pessoal. E quase todo momento eu estou sempre atrás de projetos, atrás de trabalho, atrás de fazer qualquer coisa que possa alavancar a minha vida profissional. E então isso por vezes chega a criar um conflito mesmo, que até tu te sentes sobrecarregado. E como está a sua vida amorosa? Tendo em conta isso que você acabou de falar, fiquei curiosa. Olha, esse assunto aqui, a vida amorosa, bom, temos que quebrar o gelo. Estamos a quebrar o gelo. Boas. Bem, se não puder responder não faz mal, mas não estamos aqui para te obrigar, mas... Vamos responder. A vida amorosa até de um tempo estava boa. Mas por algumas questões que eu também, sendo sincero, não entendi. E teve que se desperdiçar, posso dizer assim, né? Mas pá, a pessoa sabe quem é, e se estiver do outro lado, então pode reagir. A pessoa sabe quem é. A pessoa sabe quem é, ela sabe quem é, então eu não preciso citar nomes. Vocês e o sabe quem é. Não. E eu vou ganhar prêmio. Ela sabe que ela foi, é única, né? Mas já não pode ter tanta certeza se é única até agora. Para prontos, né? Vou só deixar para não criar problemas você e a tua relação. Certo. Já podemos ver que estás apaixonado. O que é que você gostaria de mudar em ti? Olha, eu penso que uma das coisas que eu poderia mudar em mim é a forma como eu me foco.
eu me foco tanto numa coisa em que já não presto atenção a outras coisas. Se eu coloco alguma coisa na cabeça, eu não tiro ele da cabeça sem antes concretizar. Não importa a coisa como é que vai ser, não importa quão difícil ou quão fácil a coisa vai ser, mas enquanto que eu não alcançar esta coisa aqui, eu não desisto. E é uma das coisas que talvez por vezes me faz perder certas coisas que eu também poderia aproveitar. Então a minha forma de se focar é uma coisa. Eu penso que isto aqui pode prejudicar-me. Bem, o foco não é muito importante para alcançarmos certos objetivos, mas pela forma que tu dizes, acho que estás a dizer que és um bocadinho obcecado. Posso se dizer que eu sou obcecado por aquilo que eu pretendo, ou seja, que eu tracei como meta. Então, enquanto que não se alcança, então automaticamente não descanso. Pais dos sonhos. Pais dos sonhos. Eu não tenho um país de sonho. Eu tenho vários países na mente que eu penso em visitar mesmo, talvez em breve, daqui a 1, 2, 3, 4 ou 5 anos talvez. Mas eu começava por primeiramente citar a Inglaterra. Eu começava a Inglaterra, depois iria para o México, depois Estados Unidos, depois Canadá, Turquia, Brasil e Portugal. Mas também tenho muita paixão pela Itália. Gosto tanto. Bem, vou falar uma coisa, né? Essas viagens vai ser a dois? Pode chegar a ser a dois, ou também, isso já depende já da situação ou da época, da coisa que vai acontecer. Sim, talvez a dois, talvez sozinho, mas eu gostava que fosse a dois. Ok. Mas se não tiver um acompanhante, pode me meter aí como pintura, eu vou. Já és convidada faz tempo. Obrigada. Para quem você daria nota 10? Para quem eu daria nota 10? Nota 10, tipo, a pessoa, naquilo que ele faz ou aquilo que representa. Sim, é uma pessoa, pelo que faz, o que representa, depende de ti. Bem, tu tens o direito de escolher a quem tu darias nota 10 de excelência. Olha, sendo sincero, dar nota 10, eu observo as pessoas. Mas, tipo, começar, tipo, superestimar, ver essa pessoa, não. Talvez eu daria a mim mesmo, nota 10. Sem orgulho, mas eu daria a mim mesmo, porque eu sei o quanto sou forte, então eu daria a mim mesmo nota 10. Qual é a coisa mais legal que você fez até hoje? Olha, eu penso que a coisa mais legal que eu fiz até hoje foi de nunca desistir. Certo? Por que eu digo que nunca desistir? Porque ser empreendedor aqui em Angola, como eu disse a princípio, não é fácil. Eu penso que quase todos os jovens da nossa geração, assim, das nossas idades, têm sonhos ou metas, objetivos, assim posso dizer, mas outros não chegam a alcançar, outros não chegam assim a atingir a meta que eles traçaram por si, porque dizem que falta de oportunidades ou talvez que não têm condições para tal. E eu digo que se a coisa mais legal que eu fiz até agora foi mesmo de não ter desistido, porque se fosse para desistir eu já desisti há muito tempo, mas se cá estou de pé, motivo de se orgulhar. Então a coisa mais legal que até agora fiz, de não desistir. Bom, eu achei bom e acho que realmente foi algo muito bom, porque quando não desistimos de algo que queremos, é satisfatório. Certo. Tem um provérbio ou uma frase que diz o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é criando. Ou seja, se eu quero alguma coisa para o meu futuro, se eu pretendo alcançar alguma coisa para o meu futuro, e se eu nada estiver a fazer para que isso possa acontecer de acordo daquilo que eu quero, automaticamente nada vai acontecer. Hoje em dia tem jovens que dizem que têm sonhos, metas e tudo mais, mas nada fazem para que pudessem alcançar essa coisa. Então, se tu queres alguma coisa, a melhor forma de prever o futuro é o criando.
Tens algum conselho para deixar as pessoas que pretendem entrar em sua área? Conselhos nunca faltam, mas primeiramente eu diria que formem-se. Tem uma frase que diz que o conhecimento é poder. Tu não podes entrar num rio se tu não sabes nadar. Talvez vais encontrar lá crocodilo ou jacaré, talvez vai te comer. Ou seja, o que são esses jacarés ou crocodilos? São frustrações, são erros, que são coisas que tu vais cometer a princípio, que talvez vão te tirar credibilidade, que talvez tu mesmo vais chegar a desconfiar ou a desacreditar em ti. Então, para que isso não possa acontecer, o primeiro conselho é forme-se. Depois de se capacitar, entra no mercado. Um designer. Um designer que eu respeito tanto, Adilson Bernardo. Um melhor. Adilson Bernardo. Ok. Firme. Firme. É um dos, pelo menos é um dos, não sei, aqui agora dizem que o melhor designer é o Mega Loomis. Eu respeito o Mega Loomis e sei do trabalho que ele faz. Mas eu vejo que o Mega Loomis trabalha mais para a área que tem a ver com booking e tudo mais. Mas eu como sou social media, as minhas artes são mais viradas para artes publicitárias. E quando vamos mesmo para artes publicitárias, eu dou nota 10 para Adilson Bernardo. Ok. Então vamos lá dar a nota 10 merecida. Certo, Adilson Bernardo. O que você faria se tivesse a oportunidade de ganhar 10 milhões de dólares? Olha, primeiramente o que eu faria que se eu tivesse ganho agora 10 milhões de dólares, eu comprava os materiais que eu pretendo comprar para poder montar um escritório. Investirias os 10 milhões de dólares em um escritório? Não no seu todo. Automaticamente temos já um orçamento que eu já fiz, então automaticamente nos 10 milhões de dólares são muito, até nem sequer chegaria a 3 mil dólares. O que a tua mãe representa? O que a minha mãe representa? Uma mulher de força, fé, foco, mas que eu penso que ela carrega também, acho que mágoas e tudo mais que ela não consegue exprimir para os seus filhos, mas ela é guerreira, batalhadora, da sua forma. A tua mãe e tua família te apoiam nos teus serviços? Eu não envolvo família nessas coisas. Os meus familiares não sabem que eu sou empreendedor digital e eu não gosto mesmo que saibam. Poucas pessoas sabem. A minha mãe tem uma ideia mais ou menos de o que eu faço, mas aquilo eu vejo que também não interessa ela saber. Mas pelo menos sabem que o seu filho não está no caminho errado. Bem, geralmente as nossas mães sabem tudo. Podemos até não ser diretos com elas, né? Certo. Mas sabem o que a gente faz. E eu acho que pela forma que dizes, se nunca tiveste nenhum problema, tens que dormir tarde. Então as mães notam essas coisas. Certo. Dormir tarde já é um costume. Eu durmo tarde quase todos os dias. Eu durmo 23, 0 ou 1 hora e acordo 6 horas e é uma questão que eles já notaram, porque também eu não fico na sala. Eu só fico no quarto, ou quando estou em casa estou no quarto. Também quando saio, quando volto, estou no quarto. Então eles já notaram que eu sou diferente, então sabem a coisa. Pelo menos percebem, eu tenho uma ideia. Só não tenho uma ideia assim mais ampla. Como foi estar fora de Angola? Também pesquisamos. Certo. Olha, eu penso que como diz que o homem é que constitui a sociedade, dentro da sociedade nos encontramos a lei. E a lei parte de direito, e direito parte da cultura. Então automaticamente o homem deve ser uma pessoa cultural, ou seja, cheio de cultura. Então automaticamente eu penso que foi proveitoso estar fora de Angola, porque tive a oportunidade de conhecer outras culturas, de conviver
com pessoas que talvez que eu não teria a oportunidade de conhecer. Então, sempre é bom você captar a cultura daqui, dali, e aquilo, fazer uma junção em ti, automaticamente pode criar uma nova pessoa, uma pessoa multicultural, assim posso dizer. Foi muito fixe, aproveitável, e se der oportunidade ainda podemos fazer outra visita. Bem, é um sonho futuramente não viver cá, viver num outro sítio. Não é um sonho, é um propósito, é um objetivo. Sonhos, eu gosto de dizer, sonho, eu penso que é uma coisa que tu só estás a idealizar, que não estás a fazer nada para que isso possa acontecer. Mas quando digo um objetivo, é algo que tipo, tu trabalhas no sentido que isso possa acontecer em breve, não importa ou se for a longo ou a curto prazo, mas é uma coisa que pode vir a acontecer em breve, talvez. Vai acontecer. Certo, vai acontecer. Você é quem manda naquilo que você deseja. Então, Certo. trabalha Certo. e vai acontecer. Estás a gostar do programa? Não tem como não gostar. Estamos aqui com a melhor jornalista do Kazenga. Estamos a confirmar. Pá, prontos, pá. Esse é o Faustino, aqui a nos dar boas informações. Assim como nós estamos a aprender muito com o Faustino, espero que vocês também estejam a aprender, porque são respostas diferentes Certo. e muito proveitosas. Certo. Então, Faustino, tens alguma coisa para contar para nós? Ou alguma Eh, coisa que eu não perguntei e gostaria tanto de dizer-nos? Boas. Relativamente alguma coisa que eu poderia contar é sobre o mercado angolano. Mas por que é que eu decido falar do mercado angolano em si? Nós somos jovens e não vamos nos frustrar, não vamos ter pressa, não vamos seguir a vibe. Hoje em dia o mercado angolano está a tornar-se como se fosse o mercado brasileiro, cheios de gurus, cheios de pessoas que estão vazios no seu interior, mas chegam porque querem passar-te como fosse uma imagem de que eles estão cheios e tu estás vazio. Por exemplo, nós hoje em dia nós temos já tivemos a oportunidade de participar em palestras motivacionais, em palestras que têm a ver com a educação financeira e tudo mais. E tu notas que quase todos os palestrantes ficam a dizer para nós, porque tenha força, fé e foco, tudo é possível, tu nasceste para vencer e que você vai dar certo e tudo mais. Olha, falar é fácil, mas viver a coisa é muito mais complexo. Qualquer um pode chegar a dizer que não desista, tu podes vencer esse contratempo, mas viver a coisa é muito diferente. E outra coisa também, sobre palestras mesmo, ou palestrantes e tudo mais, e também sobre a vida de empreendedor. Quando nós vamos empreender, não vamos empreender porque o outro está a empreender. Não. Eu penso que o negócio parte da necessidade. Se o teu negócio não satisfaz uma necessidade, então ela não serve para nada. A tua empresa está há quanto tempo no mercado? Já está há 1 ano e 7, estamos em dezembro, 7 meses. Bom tempo. Será que tens dado oportunidade já a outros jovens? Olha, oportunidades eu já dei, mas são estágios voluntários, em que a pessoa se capacitou, então ele me contactou para poder ganhar experiência. Então a experiência é uma coisa que não se nega. Se a pessoa quer ganhar experiência, então eu dou sempre. Eu já dei a oportunidade de 2 pessoas, até agora, 2 jovens, e a ganhar experiência comigo e já estão trabalhando em outras empresas. E para quem quiser contactar os teus serviços, ou para quem quiser também ter essa oportunidade, como entra em contato? Basicamente, nós estamos nas redes sociais, Facebook, como Blowmark, ou podes pesquisar mesmo por mim, Faustino Raboni, no Facebook, ou mesmo no Instagram, Faustino Raboni. Mas também temos nossos contatos, que é 934 55 32
68 934 55 32 68. Mas o nosso WhatsApp é Africel 953 87 34 38. Estás aberto a parcerias? Estou, não se nega parceria, não se nega parcerias. Não se nega parcerias. Não se nega parcerias, não se nega. Não se nega. Caros ouvintes e telespectadores, vocês ouviram, não se nega parceria, aproveitem a oportunidade para fazer parte de um projeto com o nosso querido Faustino Rabone, porque ele está totalmente aberto a novas oportunidades. Não se nega, como eu disse a princípio, não se nega. Tu estiveres interessado, tu queres alguma coisa, é só tu contactares. Facebook, Blogmark, a página, ou mesmo perfil do Facebook Faustino Rabone. Deixa uma mensagem, vamos conversar. Bem, faremos questão de deixar no rodapé o número e o Facebook da sua empresa, certo, para facilitar os nossos caros ouvintes e telespectadores, certo, a verem e assim poderem te contactar. certo. Dá para ver que o Faustino é um jovem bom, de um ótimo caráter e com muito para dar. Muito para dar, e muito para aprender, e muito para desenvolver. Eu penso que eu ainda não atingi nem sequer 1% da minha capacidade. Nem sequer 1%, porque eu sei que daquilo que eu sou capaz de fazer, ainda não fiz. Isso tudo são coisas, posso dizer, desculpa pelo tema, são coisas minimistas por ainda, por enquanto. Yeah. Mas vamos aguardar 2024, vamos ver algumas coisas que estão a vir. Será que tens algum problema em dizer a sua idade? Não percebo a pergunta. Tens algum problema em dizer a sua idade? Não tem um problema, a idade não se esconde também. Não, pronto, chuta aí para os nossos caros ouvintes e telespectadores. Epa, quem estiver a olhar para mim, talvez pode me dar 23, 24, 20, não sei mais quanto. Mas também não estou errado. Daqui a pouco já vou completar 23. Pronto, era um menino de 22 anos, Certo, que fará 23 anos em breve. certo. Ter um jovem de 22 anos a fazer esse tipo das coisas é maravilhoso. Eu penso que todos nós somos capazes, não importa a idade. É como se diz que para empreender não tem idade. Se tu tens a capacidade, pelo menos, né? Mas aconselha-se pelo menos que tenhas a maturidade, primeiramente, porque não se faz alguma coisa sem maturidade. Tu não podes fazer alguma coisa por impulso, porque senão vais sair magoado, porque empreendedorismo magoa. Vais passar noite, vais perder noite, tentando, criando expectativas e logo no dia seguinte a coisa que tu planejava não vai dar certo, vai te magoar. Então, primeiro, se és, cresça em termos de maturidade, depois de crescer em termos de maturidade, então começa a empreender. Não é coisa de idade, é coisa de maturidade, decisão e continua sempre, porque as pedras estão sempre no caminho. Tem pedras e pedrinhas e tem pedrão. Então, o que é que tu dizes daqueles sensacionalistas que chegam cá para dar as palestras e também aqueles dos marketing que mostram para as pessoas que basta fazer isso, logo vai ter milhões? Eu fiz uma análise, nada contra ninguém, não é polêmica. Porém, hoje em dia, como eu disse a princípio, há pouco tempo, que o mercado está se tornando como o brasileiro, cheio de gurus. Gurus são pessoas que vendem cursos, ou seja, ele te vende alguma coisa que ele não executa. Ele tenta te passar a não chave de sucesso, enquanto que ele próprio não atingiu o teu sucesso. Há dias eu vi um post no Facebook, era semblante de meme, mas aquilo logo chamou a minha atenção. Havia assim uma imagem assim, em forma de caricatura, uma pessoa parecendo que era escritor, e estava conversando com uma jovem, e disse, a jovem perguntou, ela falou jovem, me tornei milionário. O jovem disse, como é que você se tornou milionário se você não era milionário? Eu falei, não, eu escrevi um livro como ser milionário, vendi e me tornei milionário. Então o que é que quer dizer? Hoje em dia, mais uma frase que diz o seguinte: numa terra onde todos querem chegar ao tesouro, fica rico quem vê o mapa. Isso quer dizer o quê? As pessoas hoje em dia, ele te fala como se tornar milionário, enquanto que ele não é milionário, e ele vai te vender aquela coisa, e aquela coisa que vai te tornar milionário, enquanto que ele não executou aquela coisa. Outra frase, ontem estava com um companheiro, ele disse para mim,
Eu tive um irmão, um amigo, ele disse que escreveu um livro Como Fazer Dinheiro, livro a ser PDF, e chegou na hora de imprimir, está pedindo dinheiro para imprimir. E a pessoa lhe perguntou, ele falou, não, tu escreveste como fazer dinheiro, então lê o teu livro e saiba como imprimir, porque tu não tens dinheiro, porque tu fazes como fazer dinheiro. Então automaticamente, se não tens dinheiro, lê o teu livro, saiba como ganhar dinheiro no teu livro, depois pega o dinheiro e imprime. Isso quer dizer que os palestrantes hoje em dia, eles todos chegam com temas assim muito comuns. Você nasceste para vencer, você é um sucesso, você não sei mais quanto e tudo mais. Mas enquanto eles mesmos carregam mágoas, carregam problemas que não conseguem se exprimir, mas chegam aqui tentando demonstrar alguma coisa para ti, tipo aquele atingir o tal sucesso, como assim posso dizer. Epa, essa questão de saber quem é quem. Quer dizer que temos que ficar atentos, porque as redes sociais... Ficar atento é sempre muito bom. Temos que estar sempre atento mesmo. Porque, eu como disse a princípio, não nos equivales. Veja nome de pessoas, hoje em dia, vou citar nome, por exemplo, pessoas que eu realmente admiro como palestrantes aqui no mercado angolano, pessoas como Venâncio Vicente, pessoas como Francisco Destino, pessoas como Kimanga Bumba, Armando Gomes também, são pessoas que eu admiro como pessoas que eu vejo que não. As pessoas assim, se vierem me falar de alguma coisa, eu posso acreditar, porque tenho certeza de que eles vivem essa coisa que eles vão vir falar aqui para mim. Mas agora, pessoas que talvez não conheço, fez um anúncio no Facebook e tudo mais, talvez o anúncio também não vai dar tão certo, fez anúncio, não, porque a chave do sucesso está aqui, inscreva-se agora, 15 mil kwanzas. Como? Isso é tirar dinheiro dos bolsos alheios, isso é como fosse também, tirar, você é pobre, tirar mais dos pobres. Não dá. É complicado. Muito complicado mesmo. Por favor, Faustino, deixe-nos as últimas considerações. As últimas considerações que eu posso dizer é que nunca desisto. Eu gosto sempre de velar por isso aqui. Nunca desisti. Mas também não ficam estagnados. Não ficam assim a sonhar toda hora. Não, porque eu vou ser aquilo, XYZ, mas enquanto que tu não fazes nada, então não fica parado. Quando começares, não desista. Quando começares, não desista. E também não fique parado. É só isso. Bem, o Faustino disse para não desistir, certo, independentemente de tudo. Certo. Sempre começamos de baixo, sim, e vamos subindo consoante o nosso processo, não é? Sim. Como é que se constrói uma casa? Como é que se constrói um prédio? Ou como é que uma criança começa a andar? A criança não começa a andar logo que nasce. Uma casa ou um prédio não começa de cima para baixo. Então, tu começa de baixo. Como é que uma planta cresce? A pessoa que entende essas frases ou essas parábolas vai entender o que eu quero dizer. Bem dito, né? Bem dito. Com certeza. Merece uma salva de palmas. Bem, nosso programa já está no fim. Chegamos ao final dessa segunda edição com Faustino Rabona. Foi mesmo agradável estar aqui conosco? Não tem como não ser agradável. Estamos aqui, então. Bem, não sentiste que estavas numa tortura de perguntas, né? Não senti numa tortura, porque foram questões que automaticamente são fáceis de responder e que não davam nenhum problema. Então, gostaste de poder partilhar o programa, partilhar as tuas ideias, as tuas memórias, o teu conhecimento com os nossos telespectadores ouvintes? Tudo isso aqui, como eu digo, tem uma frase que diz o seguinte: guardar conhecimento para si mesmo é como se fosse deitar a comida fora enquanto os outros precisam. O conhecimento é poder e o povo morre por falta de conhecimento. A estatística é bíblico, percebes? Então, se eu tiver alguma coisa para te dar, eu posso te dar dinheiro, mas dinheiro não basta. Mas eu posso te dar a chave do dinheiro, que é o conhecimento.
Então, é como dizem, se prefere a pessoa que te oferta uma formação grátis do que aquele que se dá dinheiro. Então, se nós estamos aqui, no pouco que eu sei, então pude compartilhar. Talvez o meu pouco pode ser muito para uma pessoa. E então, que essa pessoa aproveite. É excelente. Olha, Faustino, aproveita a deixar os seus beijinhos. Olha, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de viver, porque nós já vivemos segundo a nossa capacidade física ou mental. Então, se estou aqui vivo, também a nossa jornalista está aqui viva, é porque Deus ainda permitiu. Então, primeiramente, o agradecimento deve ir para Ele. E também agradecer a nossa querida jornalista Helena Barata, porque não é fácil, porque nós somos amigos já faz tempo. Então, ela pensou em mim, quando vi logo o projeto dela, então conversei com ela e também lhe dei a sugestão de eu poder participar, e então ela também concordou. Então, não tem como não agradecer o seu gesto assim, magnífico, lindo, bonito. Então, estou grato também por ti. E grato também pela família, para todos aqueles que vão acompanhar este programa aí, que se sintam não motivados, mas se sintam formados. Eu não quero motivar ninguém, mas eu quero formar alguém. É isso. Excelente, obrigada a nós. Foi um prazer ter-te aqui. Certo. E assim chegamos ao final da nossa segunda edição do N Podcast. Teremos a terceira edição brevemente. E fica atento às nossas páginas do Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, TV AIAS, TV Rádio AIAS, emissora AIAS no YouTube. Porque se você continuar a nos ajudar, nós iremos crescer, porque o nosso slogan é Crescendo com você. Até a próxima. Beijos.